Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o POR de 11, a carteira do fundo e os históricos de rentabilidade. E para você que gosta desse tipo de conteúdo, a gente tem nossos relatórios de análise de fundos imobiliários, de FIF e de FIINFRA e também nosso link para nossa comunidade do YouTube. Ele fica aqui embaixo do vídeo e vamos lá para o vídeo de hoje. Esse aqui é o POR de 11, é o Polo Crédito Imobiliário. Foi o último relatório gerencial dele, em janeiro de 2024, foi recentemente divulgado. E ele fala aqui um pouco sobre a estratégia do fundo, né? Investir em uma carteira de imóveis, né, de recebíveis imobiliários de risco relativamente baixo. Então, é um fundo de recebíveis que busca fazer um mix aí entre indexadores, entre também recebíveis corporativos e recebíveis pulverizados, né, fazer uma mistura para poder ter uma carteira mais balanceada e menos arriscada. Então, nos últimos 12 meses, teve uma distribuição aqui de R$ 12,22 por cota. Isso equivale aí a um dividend yield de 13,27% ao ano, quando você considera o preço da cota, né, R$ 92,07. E aqui que é interessante ver a taxa do fundo, né? Tem IPCA mais 8,21. E se você fizer grossado, ou seja, né, descontar o imposto que tem que se pagar na renda fixa, né, vai para o IPCA mais 10,45. Então, a rentabilidade é excelente, né, que o fundo está entregando. O IPCA apurado aqui em janeiro foi de 0,42 e acumulou 4,51% nos últimos 12 meses. A gente vê que você pega ali os 13% que ele distribuiu aqui, de 13,27% ao ano, você tira os 4% da inflação, os 4,5%, né, dá perto de 9%, dá 8 e pouco para 9%. Então está uma rentabilidade acima da inflação, bastante interessante. Você não entende ainda um pouco sobre isso? Eu gravei um vídeo, deixei aqui, sobre IPCA mais 6. O nome do vídeo é esse, IPCA mais 6, para você entender, né, que o IPCA mais 6 e pouco é uma média, né, de rentabilidade aí do mercado ao longo de muitos anos. Então, uma taxa de 8 é uma taxa muito boa. A gente tem aqui as novas regras, eles falam um pouco das novas regras, né, que dá lastro a CRI e CRA. Então, com base nessas novas regras, né, que foram definidas aí pelo CMN, algumas coisas mudam no mercado de LC e de LCA, e quando você muda uma parte do mercado, né, o restante do mercado ele vai se adequar, né? E aqui ele fala, a resolução impacta diretamente o mercado de FII e CRI. Por quê? Porque é também onde o investidor ele acaba colocando, né, em renda fixa uma parte dele em CRI. Então esse movimento pode gerar uma potencial redução dos spreads nas novas emissões. Então vai ter menos créditos colocado, né, colocado para compra e se você tem uma menor disponibilização, você vai ter uma taxa mais baixa, porque vai ter muita gente procurando, né? Então, só que essas operações que já estão feitas, que já estão dentro dos fundos, elas tendem a se beneficiar, né, e com esse fechamento dos spreads, diminuição dos spreads, e vão se valorizar. Então, assim, a parte boa é que você vai ter uma valorização, né, dos ativos que estão dentro do fundo. A parte ruim é tudo que você vai ter que comprar agora vai ficar um pouco mais caro, porque vai ser mais difícil você emitir, né, porque as regras ficaram um pouco mais restritivas. Então, o PORD, eles continuam com a carteira composta, né, balanceando aqui IPCA e CDI, que é uma boa estratégia, né, está diversificado, e isso tem contribuído para a manutenção da distribuição de dividendos em um patamar mais atrativo. Então, a gente vai ver a distribuição de dividendos do fundo tem realmente um patamar bem atrativo, e muito por conta disso é que, às vezes, quando o CDI sobe muito, você se beneficia de uma parte da carteira que está em CDI, e quando a inflação dispara, você tem uma parte da carteira que está em IPCA. Então, como a gente tem uma economia que muda bastante, né? Ela é muito volátil, então a gente tem, às vezes, a inflação muito alta e, às vezes, a Selic muito alta. Então, aqui ele tem o histórico de distribuição do fundo por cota, então vai de 2013 a 2023, então é um fundo já antigo. Os primeiros fundos foram em torno de 2009, então esse aqui já tem 10 anos que está aí rodando no mercado, né? Então você teve, nessa parte que teve mais crise aqui, 2015, 2016, taxas mais elevadas, né? Aí até 2019, os preços ativos subiu muito e as taxas então estavam mais baixas. Aí a gente pegou aqui, né, os picos, né, de taxa Selic da economia mais altas, rendimentos também mais altos. Então o fundo ele acabou se beneficiando, né, de diversos cenários econômicos. E aqui é a comparação do PORD com o IFIX. Então você vê aqui que o PORD está nessa parte azul escura aqui e o IFIX na parte mais clara. Então o PORD ele outperformou, né, performou melhor do que o IFIX ao longo desses 10 anos. Ao preço de mercado agora, então ele está em torno aqui de R$ 92.
O preço de mercado agora continua mais ou menos isso aqui, e está com gross-up, considerando a parte de imposto, né, comparando com a parte líquida de imposto da renda fixa. Então, dá IPCA mais 10,45 e sem o gross-up, né, IPCA mais 8,21. Então, distribuindo aí 3,27% ao ano, tá uma rentabilidade bem interessante. E como é que é a carteira, né? O tipo de operação que o fundo investe, ó. Então, tem a parte corporativa, ele diversifica também, né, no tipo de devedor aqui, ó. Então, corporativo, 7%. A maior parte está aqui em corporativo de cota única, né? 54% da carteira. Então, o corporativo, ele abaixa, né, o risco geral da carteira e é pulverizado, né? Pulverizado. Ele tem pulverizado mezanino, é uma pequena parte aqui, 3%, que tem um risco um pouco maior. Pulverizado sênior, que é menos arriscado. Pulverizado cota única. E a gente vai ver que esses pulverizados aqui, a maioria deles também são nessa parte de corporativo. Então tem aqui o IPCA, 48% da carteira, CDI, 45% da carteira. Então está bem dividido entre os indexadores. Taxa média aqui, 4,81, mais CDI, inflação mais 8, taxa atrativa. E o pulverizado aqui, ó, 77% deles é residencial. Então, são para CRIs residenciais, 23% para comercial. Então, ele fala aqui um pouquinho do CRI corporativo, qual o tipo de garantia que eles têm, né? Então, tem aqui o fundo de reserva, né? A prestação a mais, a fiança dos sócios, sucessão de recebíveis, ou seja, os recebíveis que eles têm, eles cedem a mais do que o fluxo. Alienação fiduciária, tanto as ações quanto as cotas, e hipoteca ou alienação fiduciária de imóveis. Então, os CRIs hoje, que tem a maior concentração ali na carteira, como a gente viu, que 50% da carteira é corporativa, a gente tem 7% aqui do PL, a maior concentração do fundo nesse CRI aqui, que é da MRV, o Arena, e da Cota Minas também, outros 7%. Então, são as duas posições aí mais concentradas do fundo. E aqui é o comparador de ativos, né? Eu puxei aqui desde 2013 até 2023. Então, nessa linha mais reta aqui, né, verde claro, está o CDI, o IFIX está em vermelho, né? Então o IFIX dentro dessa janela de período aqui, que vai de 2013 até 2024, o CDI ele performou melhor do que o IFIX, mas o PORD, né, ele performou melhor tanto que o CDI quanto que o IFIX, né? O total aqui deu 235% para o PORD, 161% ali para o CDI, então deu quase 50% a mais que o CDI, e 110% para o IFIX. Então, a rentabilidade do PORD aí, ao longo do tempo, ela foi bem interessante. Fundo de papel, né, que busca pulverizar os riscos, divide ali entre o corporativo, né, e o risco pulverizado também, entre o CDI e o IPCA. Então, a gestão tem feito um bom trabalho aí ao longo desses 10 anos e tem entregado um retorno aí bem interessante. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa aí seu like, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que pode se interessar nesse tipo de assunto. E é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.